Sou Karen Prata e hoje iremos conversar sobre a desleucocitação dos hemocomponentes. Então, quando a gente fala em desleucocitação, nós estamos falando de um procedimento que tem como objetivo a remoção dos leucócitos a valores inferior a 5 vezes 10 à sexta por unidade aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ou valores inferiores a 1 vezes 10 à sexta por unidade na Europa. Acontece que mundialmente utiliza-se o mesmo filtro, então os filtros utilizados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, na grande maioria das vezes, é capaz de reduzir os leucócitos dos produtos nessa concentração inferior a 1 vezes 10 à sexta por unidade. A desleucocitação ela pode ser feita em dois momentos. Pré-estocagem, que é aquela realizada em até 48 horas após a coleta, ou pós-estocagem, que usualmente é realizada no momento do uso. Nós temos, para isso, tipos diferentes de filtro. Filtros que chamamos de inline, filtros de bancada e filtros de beira do leito. Vamos mostrar agora um exemplo de um filtro inline. Então, nós temos aqui um conjunto de coleta de sangue total e, acoplado a este conjunto, um filtro. Esse filtro, especificamente, é para filtragem de concentrado de hemácias e, logo após a centrifugação, e a separação desse concentrado de hemácia, ele já vai ser filtrado para outra bolsa, onde ele vai permanecer até o momento do uso. Nós temos filtros de bancada, que usualmente são utilizados pelo serviço de hemoterapia produtor dos hemocomponentes ou na agência transfusional, mas sempre na bancada do laboratório. Então, nós fazemos uma conexão estéreo com bolsas selecionadas, usualmente após a gente ter o resultado de exames como os imunomatológicos, os sorológicos e de biologia molecular. Então, filtramos produtos específicos, tá? Ela pode ser feita a qualquer momento, se antes de 48 horas é considerado pré-estocagem e após 48 horas pós-estocagem. E temos outros modelos, Então, nós temos um específico para uma unidade de plaqueta randômica e o outro que é para 7 a 10 unidades de plaqueta randômica com uma unidade de aférese. Esse não é adequado para utilizar uma menor quantidade de plaquetas randômicas, porque no final do procedimento ele costuma deixar passar leucócito, perdendo então a sua eficiência. E esse outro, finalmente, aquele que a gente chama de um equipo em beira de leito, Então, ele tem uma ponta perfurante que vai ser conectada ao concentrado de hemácia ou ao concentrado de plaqueta e depois a conexão que vai ser ligada diretamente na veia do paciente. Lembrando que o filtro de hemácia é específico de hemácia e que o filtro de plaqueta é específico de plaqueta, mas nós temos dos três modelos filtro inline, filtro de bancada ou filtro em beira de leito. Quais seriam as indicações de hemocomponente desleucocitados? Então, nós temos indicações bem estabelecidas que constam, inclusive, na nossa portaria ministerial, A primeira delas seria prevenir a reação febrino-hemolítica, reduzindo a frequência e a severidade, Lembrando que nós não vamos eliminar esta reação, mas ela vai ser menos frequente e mais leve. Nós vamos reduzir a transmissão transfusional pelo citomegalovírus e reduzir a aluminização leucocitária, que é contra antígenos do sistema HLA. Com isso, nós vamos prevenir a refratariedade à transfusão de plaquetas e a rejeição humoral aguda que ocorre após transplantes de órgãos sólidos. Então, falando um pouquinho de cada uma dessas condições. Então, a reação febrino-hemolítica, ela tem como etiologia 3 pontos principais.
O primeiro deles é o reconhecimento imune dos leucócitos do doador por anticorpos antileucocitários do receptor. Esse mecanismo é o principal mecanismo desta reação em relação aos concentrados de hemácia, mas também pode ocorrer em pacientes previamente sensibilizados que estão recebendo transfusão de plaquetas. O segundo, ele é exclusivo do concentrado de plaquetas, que decorre da transferência passiva de citocinas inflamatórias do doador que são acumuladas nos hemocomponentes. Isso porque o armazenamento da plaqueta entre 20 e 24 graus favorece a liberação dessas citocinas interleucinas que vão levar a essa reação inflamatória que a gente chama de reação febril hemolítica aguda. E o terceiro mecanismo, que também está relacionado com a transfusão de plaqueta, decorre da destruição imune das plaquetas incompatíveis do doador por anticorpos do receptor. Tá? Então, qualquer anticorpo que vai interagir com essas plaquetas, levando a essa destruição imune. A incidência dela varia conforme a população que é estudada e o tipo de hemocomponente que é transfundido. Então, quando eu tenho pacientes que são multíparas ou politransfundidos, eles muito provavelmente já têm algum anticorpo anti-HLA. E se eles forem transfundidos com produtos não desleucocitados, a frequência pode chegar a 6% em receptores de hemácia e a 38% de receptores de plaqueta. Agora, quando eu utilizo hemocomponente desleucocitado, quando eu tenho países, por exemplo, que implementaram o que a gente chama de leucorredução ou desleucocitação universal, essa incidência já cai para 0,1 a 1% dos pacientes. Falando agora do citomegalovírus. Então, é um tipo de herpes vírus que é endêmico em todo o mundo. Ele tem alta prevalência populacional, variando entre 30% a 100% de populações no mundo, e alguns estudos aqui no Brasil indicam que essa frequência varia entre 65% e 96% dos brasileiros. Então, é realmente uma incidência muito alta e é muito difícil a gente encontrar um doador que seja negativo, que nunca tenha tido contato com o citomegalovírus. E ele é causador de uma doença potencialmente severa, né, que vai ser chamada de uma doença oportunística se ela ocorrer em indivíduos imunossuprimidos, como, por exemplo, pós-transplante de medula, pós-transplante de órgãos sólidos, ou um paciente com SIDA, quando está com a contagem de células CD3 muito baixa, né? Então, todos esses podem ter uma infecção muito grave e também a sua forma congênita, né? Que é quando uma gestante passa para o feto em desenvolvimento ou o recém-nascido, ele adquire o citomegalovírus, seja pelo aleitamento materno ou por transfusão de hemocomponentes. Então, essas duas formas, elas podem ser muito graves. Na infecção primária, há uma grande replicação viral, principalmente nas células mieloides, hepatócitos, neurônios e outras células do organismo. E, a partir de um determinado período, ele entra em latência e ele fica latente a vida toda, né? Principalmente armazenado quietinho ali dentro das células mieloides, especialmente os monócitos. E os indivíduos podem ter outros episódios de reativação, seja porque tiveram um novo contato com uma cepa diferente do CMV ou com a mesma cepa, né? E a maior via de transmissão dele é por meio das secreções, seja a saliva, a urina, secreções genitais, o leite materno, mas também de uma forma significativa pela transfusão dos hemocomponentes. Então, a transmissão transfusional do citomegalovírus, né, ela é uma preocupação real.
E nós temos então que pensar em quais seriam os mecanismos de prevenção. O primeiro deles, que é o mais lógico, é o uso de hemocomponentes doados por indivíduos soronegativos, né? Só que, como nós vimos aqui no Brasil, essa incidência pode ser tão alta quanto 96, 97% da população. Esse mecanismo leva a um risco de redução da transmissão transfusional do CMV em 93%. Quando nós utilizamos hemocomponentes desleucocitados, há uma redução do risco para 92,3%, que é muito próximo dos 93%, mas, a rigor, há diferença estatística mostrando que os doadores soronegativos, né, que essa estratégia ela é mais eficaz do que a utilização de hemocomponentes desleucocitados. Entretanto, né, a literatura, a norma técnica, e é muito lógico a gente pensar que a diferença de 92% para 93% ela é mínima. Por isso, essas duas estratégias elas são consideradas equivalentes pela maioria dos autores. Quando nós pensamos, né, quais seriam os mecanismos deste risco residual, nós vamos pensar que nos indivíduos soronegativos é que a doação ocorreu em janela imunológica. E por isso, os testes sorológicos não foram capazes de detectar a presença dos anticorpos. Já nos hemocomponentes desleucocitados, nós vamos pensar na transfusão de vírus livre, seja porque houve a coleta do hemocomponente na fase de viremia, né? Seja por uma infecção recente ou por conta da reativação da doença, ou porque a desleucocitação foi inadequada. Quando falamos na redução da aluminização leucocitária, nós pensamos principalmente na refratariedade à transfusão de plaquetas, por isso, todo indivíduo que tem a plaquetopenia crônica, né? Então, por exemplo, os cirróticos, que podem evoluir com episódios em que há indicação de transfusão de plaqueta, eles devem receber hemocomponentes desleucocitados. Temos que lembrar também da importância dos anticorpos anti-HLA na rejeição humoral aguda após transplantes de órgão sólido. Então, isso é especialmente importante, tanto antes do transplante, para o indivíduo conseguir encontrar algum órgão que seja compatível, quanto depois do transplante, para evitar essa rejeição, que é uma das principais causas de perda do enxerto, ou seja, de perda do transplante, tá? Então, isso é mais frequente no transplante renal, porque é o transplante que a gente realiza mais frequentemente, né, depois da córnea, mas também é um problema grave, por exemplo, nos pacientes que serão submetidos a transplante cardíaco. E, menos frequentemente, nós temos ainda a reação hemolítica mediada por anticorpos HLA, que é mais comum em portadores de anemia hemolítica, que acabam tendo um turnover muito alto das células, né, e a liberação de células ainda imaturas. Lembrando que as células imaturas, elas expressam nas suas fases iniciais os antígenos do sistema HLA, e na presença desse anticorpo, elas podem ser destruídas, contribuindo então para este quadro de hemólise. Nós temos ainda bem estabelecido na literatura o uso da desleucocitação na recuperação intraoperatória de sangue. Então, até muito pouco tempo atrás, considerava-se como contraindicação absoluta à utilização desses equipamentos a realização da recuperação do sangue em pacientes com sepsis, ou com uma cirurgia potencialmente contaminada por bactérias, ou pacientes com uma neoplasia que poderia ter, então, a aspiração de células neoplásicas com a disseminação pelo organismo, né? Hoje, a gente sabe que o uso
de filtro, de desleucocitação, né? Ou seja, esse processo de filtração daquele sangue que foi coletado pelos equipamentos de recuperação intraoperatória de sangue é altamente seguro. E ele permite, então, a utilização deste equipamento nessas cirurgias, né? Tanto as com potencial de contaminação bacteriana, quanto com potencial de contaminação por célula neoplásica, propiciando, então, a utilização desta metodologia numa gama maior de pacientes. Outras indicações prováveis, que tem vários estudos que reforçam, né, que ela é útil, mas que ainda não são indicações consolidadas. Então, seria a primeira a redução do risco infeccioso associado com a imunomodulação, né? Sendo que essa imunomodulação a gente procura na literatura com essa sigla TRIM, né? Que é Transfusion Related Immunomodulation. Nós temos a diminuição da disfunção orgânica e da mortalidade, o que foi especialmente evidenciado em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, em que mostrou-se a redução do risco de óbito e de infecção nesse grupo de pacientes, e a redução do risco de transmissão de bactérias por transfusão. Outras indicações teóricas seria a redução do risco de transmissão da variante da doença de Creutzfeldt-Jakob, também conhecida como doença da vaca louca, né, que é causada por um prion. Redução do risco de transmissão da doença de Chagas, que é causada por protozoário. De outros vírus leucotrópicos, como o HTLV1 e 2, o Epstein-Barr, o herpes 8, dentre outros. E lembrando que é importante que, nestes casos, essa leucorredução ela seja realizada em até 72 horas, porque após esse período já começa a ter uma desintegração dos leucócitos com liberação dos organismos intracelulares. E, mais uma vez, o filtro retira leucócito, ele não retira os micro-organismos que estiverem livres que não estiverem dentro das células. E também um risco teórico de redução do risco de GVHD e de trale, que são outras complicações potencialmente fatais. Em relação à desvantagem da desleucocitação, a principal delas é a reação hipotensiva, que é mais frequente em filtros em beira de leito. Nela decorre da produção de bradicinina gerada durante a filtração, lembrando que essa bradicinina ela tem uma meia-vida curta e ela é biologicamente ativa apenas se tiver uma infusão endovenosa, tá? Então, inicialmente acreditou-se que ela seria restrita aos pacientes submetidos a hemocomponentes filtrados em beira de leito, mas existem autores demonstrando que ela pode ocorrer também na filtração em bancada. É importante a gente lembrar que mesmo traço falciforme, a gente não consegue fazer a desleucocitação, então o processo é muito lento e o hemocomponente ele fica inadequado para uso, então a gente não é possível aproveitar esse componente e existem algumas regiões do Brasil em que a porcentagem de indivíduos traço falciforme é muito alta, então isso tem que ser levado em consideração antes de fazer desleucocitação do hemocomponente. E o custo do processo, que é o principal limitador, né? O que faz com que muitos serviços optem por fazer, então, a desleucocitação apenas para pacientes específicos. Lembrando que a desleucocitação não vai ser eficaz para remover as citocinas produtoras da febre, que são acumuladas durante o armazenamento, principalmente nas plaquetas, né, que ficam armazenadas entre 20 e 24 graus, que é uma temperatura que favorece a liberação de produtos celulares bioativos como as citocinas e as interleucinas. A desleucocitação também não é eficaz para remover vírus livres, nem protozoários, nem bactérias, nem remover fragmentos de leucócitos.
A desleucocitação universal ou leucorredução universal, ela seria a aplicação rotineira da desleucocitação como um passo do processamento de todas as unidades, ou todas aquelas que forem hemoglobina S negativo. Se aplica, então, aos componentes celulares, concentrado de hemácia e plaqueta, e deve sempre ser realizado antes do armazenamento. Usualmente, ela é feita com filtros inline, porque fica, do ponto de vista do custo do processo, mais vantajoso para o serviço a utilização de bolsas com filtro inline do que com filtros de bancada. Considera-se que o produto ele é filtrado a fresco se esse processo ocorrer em até 8 horas, overnight se ocorrer em até 24 horas, e como o pool de plaqueta é feito em 2 etapas, ele usualmente é desleucocitado em até 48 horas. A implantação da desleucocitação universal, ela iniciou em alguns países em 1998, e ficou completa em 1999. Em países como Reino Unido, Portugal e a Irlanda, o objetivo foi tentar reduzir a transmissão transfusional da variante da Creutzfeldt-Jakob, tá? Já França e Canadá tiveram como objetivo melhorar a segurança transfusional. Hoje nós temos vários países no mundo que já implementaram essa técnica e alguns serviços públicos e privados aqui no Brasil. Para a gente concluir, então, a desleucocitação pré-estocagem, normalmente ela é realizada pelo serviço de hemoterapia produtor do hemocomponente. Ela é mais eficiente porque ela vai ocorrer antes do armazenamento, ou seja, antes de termos a lise dos leucócitos, com a liberação de fragmentos citoplasmáticos que podem acarretar em aluminização HLA, ou com a liberação de vírus, protozoários, bactérias intracelulares que podem levar à transmissão de infecções, e antes de ter o acúmulo de citocinas no processamento. E ele também permite um controle de qualidade do processo com a maior segurança de todo o processo. Já após a estocagem, ela pode ocorrer no laboratório do serviço de hemoterapia, seja a agência transfusional, seja o serviço produtor do hemocomponente, ou em beira de leito. Ela pode ter uma eficácia irregular, especialmente se o filtro adequado não for utilizado, e no caso do filtro em beira de leito, a infusão é mais lenta, o que dificulta o uso em casos em que eu preciso de uma transfusão mais rápida, como um choque hemorrágico. Lá na portaria de consolidação número 5, publicada em 2017, nós temos o artigo 91, que fala que o concentrado de hemácia desleucocitado são aqueles concentrados de hemácia contendo menos do que 5 vezes 10 a sexta leucócito por unidade. Que quando realizada antes do armazenamento, essa desleucocitação ela deve ser feita em até 48 horas após a coleta. E que não é recomendada a utilização de filtros de desleucocitação em beira do leito. Finalmente, a desleucocitação precoce dos hemocomponentes ela é mais efetiva para a redução do risco da reação febrino-hemolítica relacionada com a transmissão de plaqueta, da transmissão transfusional do citomegalovírus, e a desleucocitação universal ela é clinicamente vantajosa, mas tem como principal fator limitante o custo do processo. É isso, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.